leva lá. Para começar do zero, não era melhor destruir tudo e reconstruir? Ainda bem que finalmente, passados esses episódios todos, vamos poder falar deste assunto sem ser relacionado, vamos falá-lo diretamente e acho que escolhemos o espaço certo para isso e tudo. Eu muitas vezes, e nos últimos 2-3 anos o que mais me tem acontecido é sempre que começo a falar sobre há algum tempo eu soar conspirativo ou ser dispensado muitas coisas do que eu digo como conspiração ou conversa que eu li em grupos de Telegram e em coisas chalupas. E portanto eu devo dizer que eu não sou um conspirativo, e muitas vezes sou percepcionado como um conspirativo que tem em casa vários quadros de cortiça com fotos coladas e recortes de jornal e elásticos a ligar. Hoje em dia não é preciso. Hoje em dia é muito fácil questionar e é muito fácil chegar, felizmente é muito fácil chegar às respostas, sobretudo no mundo digital em que vivemos. Isto para inserir o quê? Sobretudo todos estes anos que vivemos da fraudemia, que foi uma coisa que que começa já a ser apontada, sobretudo por alguns eurodeputados, como uma preparação de terreno para o que vem aí, e não foi por acaso, começou precisamente em 2020, no início da década em que vai ser aplicada uma agenda. Isto para não soar, ou não continuar a soar conspirativo, eu vou tentar cingir-me à informação factual, que é consultável e é aberta e qualquer pessoa pode ir ver através das próprias instituições. E vou falar mais concretamente do WEF e do Great Reset. O que é o WEF? Muito rapidamente, o WEF é uma organização criada em 1971, por um homem chamado Klaus Schwab, um homem cujas origens familiares tem um passado dúbio. A família enriqueceu através de uma empresa que fabricava armas para o partido nazi, e portanto ele cresceu um menino rico e em circunstâncias misteriosas, porque a biografia dele também está um bocadinho envolta em mistério. Em 1961 ele criou o World Economic Forum, que ainda este ano, que reúne todos os anos na cidade suíça de Davos, e que ainda este ano o fez. E que tem estado mais aberta ao mediatismo e à imprensa a partir do momento em que a fraudemia começou, porque será? É um conjunto no fundo a elite financeira e política global que se reúne todos os anos para decidir como é que a população vai viver, como é que a humanidade vai viver. Um bocadinho como nas epopeias antigas os deuses se reuniam, como é que vamos resolver esta guerra de Troia, ou como nos Lusíadas, no Conselho dos Deuses eles se reuniram, vamos deixar os portugueses chegar à Índia, e reuniam-se para tratar. É exatamente a mesma coisa, mas agora em modo corporações e políticos corrompidos. E nós começamos a perceber, quando falamos em World Economic Forum, nós começamos a perceber muita perda de soberania nacional dos países, e muitas destas políticas que estão a ser adotadas, nós sabemos que serem políticas que não cabem na agenda do partido nacional do país, mas sim numa agenda global na qual eles se inserem. Aliás, basta ver que o World Economic Forum tem uma escola de políticos, que é uma espécie de um viveiro de jovens que querem entrar para a política e que depois aproveita para lançar em forma de tentáculos, de forma a controlar os governos nacionais. Alguns dos mais óbvios exemplos temos, por exemplo, Justin Trudeau no Canadá, é da escola Young Leaders. A Jacinda Ardern, que era a primeira-ministra neozelandesa, era também. Temos o Mark Rutte na Holanda, por exemplo, tudo, e agora o primeiro-ministro inglês. Tudo políticos que arranjaram problemas com os seus próprios cidadãos por fazerem avançar uma agenda que não é deles, mas sim uma agenda globalista. E aqui é que entra a questão da Agenda 2030. A Agenda 2030 não é uma conspiração, basta ir ao site do WEF, eles têm um site, eles têm vídeos em que falam abertamente desta Agenda 2030 e de uma coisa chamada The Great Reset, que eles próprios definem como uma redefinição do capitalismo. Quem diz redefinição do capitalismo diz o fim do capitalismo, porque os mercados não podem ser redefinidos ou regulados por definição, não é? Portanto, se temos uma elite centralizada que permite intervir na economia, seja para que lado for, isso significa, por uma questão de significado, o fim do capitalismo como o conhecemos. Essa Agenda 2030 teve uma coisa muito inteligente, ou fez uma coisa muito inteligente, que foi... naturalmente que eles estão a servir apenas os seus interesses, como nós sabemos, mas foi escudar-se, ou seja, proteger-se com uma série de princípios com os quais é difícil discordar, mas que por trás desses princípios vem uma agenda escondida que na prática resulta em mais poder para eles e menos
poder para nós. E até devo dizer que ele foi muito inteligente também no sentido de capturar esta esquerda. Eu estou a ter esta retórica, quem me ouvisse há 15 anos atrás ia-me achar um comunista, já nunca me iria, ou pelo menos um anarquista, portanto alguém de esquerda, alguém anticapital, não é? Anticorporações. E para mim foi muito curioso que nos últimos 2-3 anos em que eu fiz uma oposição aberta e firme em relação à influência ao lobby, nomeadamente da Big Pharma e do lobby do grande capital que teve, o papel que teve na fraudemia que vivemos, e foi não encontrar parceiros nesta minha luta dentro daquela esquerda que se dizia anticapitalista. Eu dei por mim em conversas com amigos de esquerda, anticapital, anti-Big Pharma, em que eu estava a dizer, não, mas isto é o lobby da Big Pharma, não era o que vocês diziam que era real, que era um perigo total o sistema capitalista porque os governos estavam na mão das grandes corporações. É o que eu estou a dizer, vocês já não concordam comigo. Porquê é que isto aconteceu? Porque este neocapitalismo teve a virtude de capturar estas causas sociais da qual a esquerda, que já esqueceu há muito tempo a guerra de classes, se apropriou há muito tempo. E é por isso que, quando nós vamos ver aqui os princípios da Agenda 2030, ou aqueles que são os objetivos, nós conseguimos ver quase mantras comunistas, ou mantras da esquerda moderna, como nós a concebemos, e por trás, na verdade, estão planos bem mais obscuros. Isto só para dar alguns exemplos daquilo que nós temos, por exemplo, na Agenda 2030, e mais uma vez eu sei que podem achar, e eu reforço a ideia, não quero que acreditem em nada do que eu estou a dizer, se acharem que tudo o que eu estou a dizer é um disparate, têm toda a liberdade de fazer a consulta por vocês próprios, porque eu não fiz do que isso, não tenho nenhum conhecimento especial. E tenho vários critérios, não vou referi-los a todos, mas temos, por exemplo, acabar com a pobreza. Naturalmente que acabar com a pobreza nós sabemos que é subsídio de dependência, portanto o Estado providência. Pode ser pelo capitalismo, não é? Pode ser pelo capitalismo, mas a partir do momento em que a expressão redefinição do capitalismo é um contrassenso, não é? Porque se alguém vai definir o capitalismo, deixa de o ser. O que é pobreza? Pois, é uma excelente questão. Tens que perguntar ao Klaus Schwab, e eu interpreto acabar a pobreza. Definir, sem dúvida, tens toda a razão. Eu suponho que eles tenham esses critérios muito bem alinhavados. Eu leio subsídio à dependência. Ou, por exemplo, acabar com a fome, nós sabemos que significa insetos. Significa insetos. Temos, por exemplo, que nos estão a ser incutidos. O gajo vai ao Auchan e sabe o que é que está à entrada. Olha, não quero que menos comer uma barrinha de insetos. Saúde e bem-estar, que nós sabemos muito bem em que é que resulta, se resulta em mRNA, a tecnologia que está a ser usada atualmente pela Big Pharma em quase todas as áreas. Temos igualdade de género, que na verdade que se traduz em destruição do núcleo familiar e despersonalização do indivíduo até. Temos combater as desigualdades, isso é comunismo por definição. Temos também a questão que já se começa a falar muito em Portugal, que são as smart cities, ou as cidades de 15 minutos, que são prisões, são cidades distópicas que uma pessoa só leu no 1984. Temos o consumo e produção responsáveis, que na verdade é controlo de produção e moeda única e moeda digital única, que é o mais perigoso de tudo isto, na verdade, porque dá o controle a quem quiser de controlar o acesso das pessoas à sua própria propriedade e à sua própria produção. A ação climática, nós já começamos a ver que é racionamento da energia. Naturalmente sempre, tudo isto para a plebe, nada disto afeta a partir de determinado ponto, determinado threshold, não é? E temos também parcerias globais para chegar aos objetivos. Isto é globalismo, isto é governo global. Isto para dizer que a perda da independência ou a perda da soberania nacional dos governos, que nós começamos a notar, e todos estarem a caminhar para o mesmo lado, todos a dizerem as mesmas coisas, não é por acaso. Há uma elite global que pretende instruir e dizer à população comum aquilo que deve ou não deve fazer, e que isso no longo prazo, até 2030, resulta num governo global em que todos temos de pensar o mesmo. E quando o Miguel falava em diversidade de pensamento ou pôr as pessoas a pensar, agora mais do que nunca, mais do que acreditarem em mim, que eu não quero que acreditem em nada, uma palavra do que eu acabei de dizer nos últimos 10 minutos, o que eu quero é que sempre que vos dizem que alguma coisa é assim porque tem de ser assim, percebam que políticos, grandes corporações, jornalistas, estão todos a remar para o mesmo lado da maré, e essa não é uma maré que nos beneficie a nós, e eles estão a contar que não haja resistência porque eles controlam a narrativa, mas é preciso começar a criar narrativas alternativas, e não precisa de ser a minha, só não pode ser só a deles.
Bem,